Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a nosso episódio 39 do curso da Gênese, aula 15 com Bechara. Marco, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Então, vamos lá. Ashma Namastê. Vamos lá, vamos colocar minha apresentação. Todos vendo a minha tela? Sim, Marco, estamos vendo. É certinho. Ok. Atma Namastê a todos os participantes do curso, que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos não só compreender com a mente os ensinamentos que o nosso querido Kardec nos traz, mas principalmente colocá-los em prática através do coração. Nós vamos hoje para a última aula dos fluidos. E nessa última aula, Kardec coloca, né, nesses itens que nós vamos trabalhar, que é o item 40 ao 49, ele fala sobre a obsessão. E dentro do processo obsessivo, tem um tema que é muito estudado, né, no curso do Livro dos Médiuns, que é como os espíritos podem locomover ou deslocar objetos e até fazer barulhos, né, sons. Então, é uma aula complexa, tá? Essa aula, até porque no livro da Gênese, Kardec faz um apanhado de coisas que são ad contínuo. Tá? Porém, se você não estudou o livro dos médiuns com profundidade, você teria dificuldade de entender se eu fizesse uma coisa en passant. Então, eu vou ter que aprofundar um pouquinho mais para explicar a vocês como é que ocorrem esses sons, como é que os espíritos produzem os sons, como é que eles produzem movimentos em objetos e por aí vai. Então, eu acredito que a gente vai passar um pouquinho de uma hora. Ok? Então, nossa aula 15, nós vamos falar sobre as manifestações físicas e vamos falar sobre mediunidade, né? Olha o que eu falei para vocês, né? Esse tema de manifestação física dentro do Livro dos Médiuns, a gente leva de 2 a 3 aulas, tá? Para poder abordar ele com propriedade. Então, aqui a gente vai ter que abordar ele com um tempo menor, mas eu acredito que vocês vão entender. E vamos falar de obsessão e possessão. Bom, vamos começar, então, logo no início desse estudo, desses itens. O item 41 nos traz uma importante informação. As manifestações mediúnicas só podem ocorrer através da utilização do fluido perispiritual. Pausa. O que é o fluido perispiritual? Né? Lembrando que o fluido cósmico é a matéria-prima de tudo, né? À medida em que, né, a energia escura se expande e vai formando, né, por aproximação, por efeitos gravitacionais, eletromagnéticos, os sistemas solares, né, os orbes, o Sol, nosso planetinha Terra e por aí vai, esse mesmo fluido cósmico ele vai criando densidades específicas para serem o fluido espiritual do planeta. Dentro desse fluido espiritual do planeta, nós encontramos o quê? O fluido vital. Poxa, Marco, o fluido vital, por exemplo, do planeta Terra não é igual ao do planeta Saturno? Não, não é. Tá? Cada fluido perispiritual ele tem propriedades específicas conforme a densidade do orbe que ele vai, vamos dizer assim, envolver. Da mesma forma, o fluido vital. Eu poderia fazer um paralelo para vocês entenderem, uma metáfora na realidade. Se eu não tirar um peixe da água, ele nunca vai saber que existe água. Não é isso? Só quando eu tiro ele da água, que ele... Ui, caramba, tem água ali e aqui eu estou fora da água, né? Fazendo uma metáfora aí. O nosso caso de encarnados, né, é a mesma coisa. Nós estamos envoltos em tudo que é lugar por esse fluido espiritual, tá? O fluido espiritual. Dentro desse fluido espiritual
com um devido adensamento, esse fluido espiritual é, na realidade, originário do fluido cósmico, que está presente em tudo, né? Que é o que os hindus chamam de prana, né? Os Vedas, com muita propriedade, já diziam isso há mais de 5.000 anos atrás, que o prana envolve a tudo e a todos. E isso é real. Então, dentro desse processo, por adensamento, também nós temos o fluido vital, que nos dá a capacidade de vida, de encarnado. Tá? À medida em que nós usamos esse fluido vital, ele vamos dizer assim, uma espécie de engrenagem que faz funcionar todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas. E, posteriormente, depois que que esse fluido vital foi utilizado pelo nosso corpo físico, tá? Ele é colocado para fora. Então, na realidade, quando você coloca para fora esse fluido vital, ele não tem a mesma propriedade de quando você o utilizou. E nós o chamamos de ectoplasma. Esse ectoplasma, que na realidade é um dejeto do fluido vital, ele tem propriedades biológicas e ele tem muito mais densidade e aderência à matéria. Por isso é que ele é matéria-prima para que os desencarnados possam construir, né, as suas, vamos dizer assim, ideias no umbral. Né? Se você for no umbral, tem um castelo, tem riachos, tem não sei o quê, tem um monte de coisa lá muito próximo ao planeta, né, que nós estamos aqui encarnados, mas, na realidade, tudo aquilo ali é feito de ectoplasma, que é uma matéria densa, porém não tão densa quanto a matéria que conhecemos, que está na tabela periódica. Marco, então os desencarnados não produzem ectoplasma? Não. Os desencarnados não produzem ectoplasma, até porque o ectoplasma foi o fluido vital utilizado num corpo físico, biológico, que posteriormente foi, depois de ser utilizado, colocado para fora. Tá certo? Então, vamos continuar aqui e ver o que esse item 41 nos traz. É com o auxílio de seu perispírito, ou seja, um espírito, ele tem aquele fluido perispiritual, né, que o contorna, que a gente chama de aura, e é com o auxílio desse fluido, do espírito, que ele atua sobre o corpo vivo. Puxa, peraí, todo o processo mediúnico se dá através do fluido espiritual? Sim, todo o processo mediúnico, seja psicografia, seja uma simples inspiração. Por quê? Para que isso ocorra, né, o espírito, normalmente, vamos pegar um exemplo de uma mediunidade de psicografia. Se ela for direta, o seu mentor se apropria, né, entre aspas, né, ele tem acesso ao teu chakra da coroa, ao teu ajna, e, posteriormente, ele faz uma conjectura do fluido dele, do mentor, tá, com o seu, para que ele possa o quê? Passar as devidas mensagens para o teu campo mental que chega no teu cérebro. Então, qualquer processo que você pensar mediúnico utiliza esse fluido perispiritual. Ok? Se fosse na psicografia mecânica, né, ele se apropriaria do chakra humeral, tá, através de conexões fluídicas, e, através dali, ele chega ao plexo nervoso, que dá o conceito de manipulação e movimento de mãos, e a psicografia direta, tá, sem interferência passando pela mente, se faz, né? Como o Chico fazia com muita propriedade. Então, vamos lá, vamos repetir, para que vocês entendam o que vem pela frente. É com o auxílio do seu perispírito que o espírito atua sobre um corpo vivo. A gente viu isso. É ainda com o mesmo fluido que ele se manifesta, agindo sobre a matéria inerte, e que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos que levanta, derruba ou transporta. Para que ele faça isso, ele precisa do ectoplasma do encarnado. Marco, por que o ectoplasma e não o próprio fluido?
perispiritual ou o próprio fluido espiritual que está nos envolvendo, porque precisa de aderência. O ectoplasma tem aderência com a matéria física. Por quê? Porque ele é uma mescla de fluido espiritual, fluido perispiritual, com o processo biológico nosso. Então, ele tem uma aderência, ele tem uma densidade maior. Por isso que os espíritos precisam do ectoplasma para fazer uma movimentação de uma mesa, de um objeto, derrubar, fazer barulho e por aí vai. Ok? É igualmente com auxílio de seu perispírito que o espírito faz um médium escrever, falar ou desenhar, como a gente falou para vocês. Serve-se do corpo de um médium de que toma os órgãos por empréstimo, e não só os órgãos, são principalmente os órgãos do corpo sutil, tá? Que são os chakras, e faz seus órgãos, né, do encarnado, assim, agir como se fosse seu próprio corpo, ou seja, ele passa a ter um determinado controle. E isso mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. Então, repara, uma simples afirmação, quanto conhecimento tem? Quantas coisas estão desdobradas nesse simples item 41? E vocês têm que entender isso, porque senão vocês não entendem o que vem pela frente. Ok? Caso haja qualquer dúvida, se utiliza da Simone para fazer a pergunta que eu teria o maior prazer em responder. Perdi o controle aqui do meu mouse. Não sei o que houve. Vamos lá, só mais um pouquinho. Então, como a gente viu, enquanto o mouse está voltando aqui, que ele deu uma cochilada, eu vou continuar. Esses órgãos, né, que Kardec coloca que ele toma por empréstimo, não são só os órgãos físicos, são os órgãos do corpo sutil, que são os chakras, né? Principalmente o chakra da testa, que está ligado diretamente ao nosso chakra da coroa, e o ajna, que é o chakra da consciência, ok? Então, repara, eu vou ter que pegar uma pilha porque o meu mouse morreu, ok? Um momento. Ele estava funcionando bem até alguns segundos atrás, aí resolveu morrer. Ok, voltou à vida. Estava em estado cataléptico. Então, esse enunciado nos traz essa observação, que é uma observação do capítulo 5 do Livro dos Médiuns, do item 82. Os fenômenos dos quais acabamos de falar são provocados, ou seja, tem a intenção do espírito, né, de se utilizar do fluido, ele faz isso através do seu pensamento. Porém, pode ocorrer também de forma espontânea, sem a participação da vontade do próprio espírito, e muito menos do médium. Isso, às vezes, pode se tornar inoportuno. Tem espírito, e em sessões de mesa mediúnica e também na apometria, eu já tive a oportunidade de conversar com espíritos, que eles diziam que ele era acusado de fazer barulhos, mas ele não sabia. Ele falou assim, não sou eu que faço. Eu não estou fazendo isso, tá? É porque ele, sem querer, pode se utilizar, sim, de uma forma espontânea, do ectoplasma de um médium que produza, né, esses eflúvios de efeitos físicos. E, às vezes, esses barulhos são inoportunos, tá? Então, isso está escrito lá no Livro dos Médiuns, eu achei importante para complementar para vocês. O espírito, quando quer fazer um objeto se movimentar, o faz pelo pensamento. É pelo pensamento e pela vontade, né? Então, o pensamento é um trabalho duplo entre o chakra. Marco, o espírito tem chakra? Claro, o chakra faz parte do corpo sutil. Então, ele utiliza o chakra da testa junto com o ajna, tá?
e através do impulsionamento pela vontade, que é o chakra do plexo solar, ele consegue movimentar um objeto utilizando, né, o seu próprio eflúvio, né, perispiritual e também necessário o ectoplasma para ter aderência. Isso ocorre devido ao fato do espírito conseguir canalizar momentaneamente uma espécie de atmosfera fluídica, que é como Kardec se refere na Gênese. Tá? Então, essa atmosfera fluídica é o fluido dele mais o ectoplasma do encarnado, que envolve e penetra o objeto, neutralizando o efeito da gravidade. Puxa, Marco, peraí. Aí nós vamos entrar em física? Sim, por quê? Porque o fluido espiritual, ou o fluido perispiritual, e o próprio ectoplasma, ele não tem a mesma densidade da matéria que a gente conhece. Vocês lembram que na aula passada eu falei que o Pietro Ubaldi, tá, que é um grande pesquisador de toda a linha esotérica, disse que se o éter tivesse uma ponderabilidade, ou seja, um peso atômico, ele seria -2. Por que ele falou isso? Porque lá atrás o Leon Denis disse que o hidrogênio era filhote do éter. Então ele estava muito próximo. Qual é o primeiro peso atômico da nossa tabela periódica, ou seja, da matéria que conhecemos? É o hidrogênio, que tem peso atômico 1. Então, o Pietro Baldi, estou aqui recapitulando a aula passada, ele disse que o eflúvio, tá, que envolve o planeta Terra, que nós chamamos de éter, né, que o próprio Kardec chamou de éter, ele seria -2. E esse processo aí matemático é que neutraliza o efeito da gravidade. Puxa, Marco, quanta informação entre linhas nessas frases de Kardec, né? Por quê? Kardec fez igual Jesus, né? Ele disse coisas, por muitas vezes, para os mais leigos, aleatórios, até superficiais, que faltaria a compreensão da ciência, principalmente da física e da física quântica, para que a gente possa entender. E é feito uma analogia, e ele fala que essa neutralização desse efeito da gravidade, que ocorre através, né, do eflúvio do próprio espírito com o ectoplasma, ele faz uma analogia como se fosse um ar, né, ou um gás entrando num balão, e o balão o quê? Ele simplesmente, entre aspas, quebra a gravidade e ele flutua. Tá? Então, Kardec faz essa colocação, e quando eu coloco, né, já falei para vocês, em preto ou vermelho, eu faço uma espécie de síntese e talvez uma interpretação do que está sendo falado, que por muitas vezes Kardec não podia falar tudo, né, porque as pessoas não entenderiam em 1861, lá, quando a Gênese, o primeiro volume, vamos dizer assim, da Gênese veio ao ar. Essa capacidade de mesclar o seu fluido com de um encarnado não é uma tarefa difícil. Puxa, Marco, você está explicando uma coisa complexa, mas para o espírito isso não é difícil. Não, às vezes ele faz até sem querer. E ocorre devido ao fato que o fluido perispiritual é, na realidade, antimatéria. Olha aí, nós estamos galgando um pouquinho de peso atômico negativo, como Pietro Baldi disse com muita propriedade. Logo, ao ser projetado com a devida intenção e vontade, em um espaço de átomo, puxa, Marco, outra pausa aí. O que é espaço de átomo? Um átomo, nós vimos em aulas passadas, eu vou rever aqui, ele tem 99,9% de espaço. Lembra do Isaac Bentov, que disse que se a cabeça de um alfinete fosse o núcleo do átomo, tá? Aquela parte central, o elétron estaria aproximadamente a 3 metros de distância. Então, o que mais tem em um átomo, tá, é exatamente o quê? Espaço. O que tem dentro desse espaço? Fluidos. Que fluidos são esses? Mas o fluido que nós, né, chamamos de eflúvios, né, espirituais, que estão aí presentes em todo o planeta, e que os hindus, né, e os Vedas chamam de prana.
nós estamos imersos dentro do prana, nós estamos imersos dentro desse fluido, tá? Que é a atmosfera do planeta, ok? E esse espaço do átomo, quando adentrado o ectoplasma, ele pode sim anular o peso atômico da matéria e, consequentemente, anulando o seu efeito gravitacional, ou seja, não puxa para baixo, ele pode levitar, por exemplo, o que está na proporção do peso atômico da matéria. Espera aí, Marco. Então, tem que ter uma compensação. Se eu tenho, por exemplo, uma mesa de 12 quilos, eu tenho 12 quilos de matéria, eu tenho que inocular fluidos que tenham esse peso atômico de pelo menos menos 12, para poder fazer ela, vamos dizer assim, ficar sem gravidade. Se eu botar menos 14, ela começa o quê? A flutuar. Essa relação física e matemática é necessária ser entendida, porque nós estamos no século XXI. E nós já temos essa possibilidade de entender que na própria época de Kardec, o próprio Kardec não tinha. Os espíritos já tinham, mas Kardec não tinha. Então não dava para ele escrever uma coisa que ele também não conhecia. Vale a pena lembrar que esse fluido, que é a antimatéria, que é projetado pelo pensamento, canalizado com a intenção e vontade, envolve e penetra o objeto, mas não muda a propriedade do objeto. Ah, então, peraí. O espírito, através da sua vontade e pelo pensamento, ele coloca à disposição o seu fluido perispiritual, mescla com uma espécie de agregado ao ectoplasma, que vem do encarnado, e, pelo pensamento, ele inocula aquilo naquele objeto que ele quer deslocar, que ele quer movimentar e por aí vai. Ou seja, o objeto perde momentaneamente o seu peso gravitacional, mas continua sendo constituído da mesma matéria, ele não altera a matéria. Tá? Puxa, Marco, por que ele não altera a matéria? Porque a gente lembra que um átomo tem 99,9% de espaço. Então, ele ocupa aquele espaço ali. Ok? Vocês vão ver alguns desenhos que mostram isso com mais facilidade para compreender. Importante. Por muitas vezes, os espíritos se utilizam de médios de efeito físico ao dispersarem ectoplasma, sem querer, e combinam com seus fluidos perispirituais para produzir movimentos de objetos e ruídos. É aquilo que a gente falou. Marco, vamos ver uma imagem, algumas imagens, eu vou passar 3 imagens para vocês consolidarem aquilo que eu falei, porque fica mais fácil quando a gente visualiza. Então, vamos consolidar esse entendimento sobre o espaço do átomo, tá? E explicar esse fenômeno. É um fenômeno, né? Sob a ótica da ciência física e da ciência espiritual. Então, vamos imaginar uma mesa, tá? Matéria sólida, né? Já que a gente sabe que o que a gente chama de matéria sólida é porque os nossos sentidos são muito limitados. A gente não consegue ver que, na realidade, ali tem o quê? Se eu botasse uma super lente, eu ia ver que ele tem um aglomerado de células. Se eu aumentasse ainda, num telescópio, por exemplo, essas células, eu ia ver que essas células, dessa mesa são compostas por moléculas. Se eu aumentasse mais ainda, tá? Eu veria que teria átomos. E nos átomos, aqui está a representação do átomo, tá? Tem espaço. Então, aqui nós não conseguimos visualizar porque os nossos sentidos são muito limitados. Então, entre os átomos tem espaço. Marco, mas são ínfimos, são minúsculos, sim, mas existem. Por isso que um espírito consegue transpassar a matéria, por causa desses espaços todos aí, eles, tranquilamente perpassam por esses espaços, ok? E se eu for mais longe e verificar o que são esses átomos, são partículas,
dentro do núcleo, próton, nêutron, né? Fora os orbitais, elétron. Tá? Então, isso tem um conceito da física, onde os elétrons que estão em rotação ali na órbita, tá? Eles têm força elétrica, e toda força elétrica constante produz uma força magnética. Imaginando que a força elétrica seja de um fio, por exemplo, né? Que corre aqui, o fio correndo. Então, tem uma força elétrica ali, né? E, à medida que essa força elétrica se efetiva, tá? Existe uma força, um campo magnético que se forma de forma a fazer mais ou menos um ângulo de 90 graus. Isso é física quântica. A gente não pode negar isso e nós precisamos entender isso para entender como é que os espíritos conseguem fazer essas coisas. Porém, tá? Considerar que tudo que é visto em branco no objeto, né, aqui, e até dentro dos átomos, contém fluido universal, que a ciência chama de CPZ, campo ponto zero, a gente pode ver o seguinte: opa, dá para fazer alguma coisa, né, com essas mesclas aí que você já falou. Então vamos ver como é que isso acontece. Então aqui temos um átomo. Eu peguei o átomo de berílio, né, faço o lembrete que em um átomo 99,9% do espaço, né? Lembrando o Isaac Bentov, né? Que coloca lá que se o núcleo fosse do tamanho da cabeça de um alfinete, o elétron estaria a mais ou menos 3 metros. O elétron é composto de leptons. E os prótons, tá, são compostos de quarks. E os quarks são compostos de gluons. Essas são as hipóteses da mecânica quântica, da física quântica. Puxa, Marco, você precisa falar dessas coisas para poder explicar uma coisa que está escrito lá há mais de 150 anos? É preciso. Na época, o próprio Kardec não tinha essa informação que nós temos. E como diz Kardec, nós temos a obrigação de desdobrar para entender, através da ciência, o que o livro da Gênese nos traz. Por isso que muitos instrutores de centros espíritas não gostam, não se sentem, vamos dizer assim, legitimados para dar a aula do livro da Gênese, porque você precisa de um conhecimento não só do que está escrito, mas o que está por trás do que está escrito. Ok? Então aqui nós temos o átomo. Vamos ver como é que essa manipulação fluídica do fluido do espírito, né, que ele está comandando ali pelo pensamento e pela sua vontade, junto com o ectoplasma, como é que ele penetra em cada átomo? Tá? Vamos ver como é que ele penetra. Olha aqui, ó. Lá vem. Pum! Penetrou. Caramba, Marco! Então, isso acontece em todos os átomos. E essas estrelinhas aqui que eu fiz, né, uma espécie de representação metafórica, são exatamente o quê? Como se fosse uma partícula desses fluidos, tá? Dessa mescla do ectoplasma com o fluido perispiritual daquele espírito que está querendo manipular o objeto. Então, em todos os átomos, isso acontece. Existe essa penetração, e essa penetração passa a ter aderência. Puxa, Marco, por que aderência? Porque o ectoplasma é muito próximo da matéria. Então, ele cria aderência. Por isso é que o espírito consegue movimentar, deslocar, né? Fazer com que produza sons ou qualquer outra coisa, por causa dessa aderência, ok? A penetração, inoculação pelo pensamento, impulsionado pela vontade, né, do ectoplasma, acopla-se ao fluido que já existe no espaço do átomo. Isso cria uma saturação. Puxa, Marcos, são termos da física, da química, né? O tempo todo nós precisamos entender para poder entender os fenômenos espíritas, né? É por isso que Kardec nos coloca com muita propriedade que a produção do conhecimento é obra do homem. O homem precisa pegar as informações e desdobrar, né, com outros agregados, no caso, agregados da ciência, para poder entender. Então, você já entendeu agora visualmente como é que isso ocorre. Vamos imaginar o seguinte:
átomos penetrados pelo ectoplasma, tá? Então, ou seja, nós temos lá o átomo da mesa, o ectoplasma penetrou, como você viu na figura anterior. O que a gente sabe? À medida em que, na tabela periódica, né, vai se adensando, né, hidrogênio, hélio, lítio, berílio, né, e por aí vai, né, carbono, nitrogênio, oxigênio. Isso significa o quê? Que essas partículas, esses átomos que nós conhecemos, que formam a nossa tabela periódica, eles, à medida em que eles vão, vamos dizer assim, caminhando aqui para a direita, né, e aumentando o peso atômico, eles vão o quê? Ficando mais adensados, eles vão ficando mais materializados, ok? Vamos imaginar, então, que aquela mesa lá que eu mostrei para vocês tem um peso atômico de matéria 12 quilos. Tá? Então, para que eu anule essa gravidade, eu preciso o quê? De um fluido mesclado entre o fluido emanado pelo perispírito do espírito mais o ectoplasma de menos 12. Né? Antimatéria anula. Se eu botar 12 com menos 12, dá o quê? Dá zero. Aí eu perdi o processo gravitacional. Então, o objeto tem gravidade anulada. E ele pode até flutuar. Para ele flutuar realmente, eu teria que botar o que aqui, em vez de 12? Né? Talvez 14, 15, 18, 20. Então, o que você está me dizendo, Marco? Que existem qualidades diferentes de ectoplasma. Da mesma forma que os seres humanos biologicamente são parecidos e não iguais, os próprios fluidos emanados e captados por um organismo, eles são processados de forma individualizada e colocam para fora um ectoplasma diferente. E esses ectoplasmas, sendo diferentes, eles têm qualidades, vamos dizer assim, com mais propriedades de adensamento ou menos propriedade de adensamento. Tá? Então, nesse exemplo aqui, para flutuar, eu teria que colocar o quê? Um peso antiatômico, ou seja, de antimatéria, de 18 para poder fazer com que essa matéria, essa mesa de 12 quilos, possa o quê? Flutuar. Marco, ok, já entendi. Agora, como é que ele movimenta isso? Pelo pensamento. Tá? Da mesma forma que a chamada estrela de Belém, né, que os magos seguiram, aquilo, na realidade, é o que? Era a projeção de um fluido perispiritual, de um bom espírito, principalmente um espírito já conhecedor de todo esse processo, e ele, pelo pensamento, ele vinha o quê? Conduzindo o movimento e para que os magos pudessem seguir, né, o que eles chamavam da estrela de Belém, até chegar, né, na manjedoura, onde encontraram o menino Jesus. Tá? Então, é muito importante você entender o que a gente está explicando agora, porque quando a gente for falar, já a partir da próxima aula, os caracteres dos milagres e depois os milagres do Evangelho, você tem que entender isso, porque senão você vai falar, Marco, mas como é que isso pode acontecer? Olha aqui, ó, a explicação está aí. Ok? Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu coloquei mais antimatéria do que matéria, eu posso o quê? Flutuar o objeto. O objeto tem gravidade anulada e flutua. E pode subir, e com o pensamento, o espírito direciona para onde isso acontece. Marco, me dá um exemplo prático para eu entender? Claro, quando você deve lembrar das mesas girantes, tá? No início, né, que o espiritismo precisava desses fenômenos, os espíritos faziam isso. As mesas flutuavam, as mesas rodavam, rodopiavam, ficavam de cabeça para baixo. Né? Os salões de Paris vendiam ingresso para ver isso. Tá? Na época, isso era necessário. Esses fenômenos, considerados como extraordinários, né? Quase que metafísicos, né? Eles eram necessários para provar que existia vida, tá? Além da morte do corpo físico. Então, olha o que eu falei. Então, essas estrelinhas representam o que? A qualidade do ectoplasma, o tipo de ectoplasma. Marco, então, o ectoplasma ele pode ser mais adensado ou menos adensado, dependendo da pessoa. Sim, por exemplo, um ectoplasma de um espírito bom, e aí vamos pegar o exemplo
de Emmanuel encarnado. Emmanuel está encarnado, atualmente com 23 ou 24 anos, eu não lembro bem, aqui em São Paulo, tá? E o nome dele, inclusive, é João Pedro. Já tem entrevistas dele no próprio YouTube com Geraldinho. Geraldinho reconheceu, tá, que é o espírito de Emmanuel reencarnado com o nome de João Pedro. O ectoplasma de João Pedro, que é Emmanuel, né, reencarnado, é muito sutil. Para fazer um movimento desse, fica difícil, né? Mas uma pessoa mais materializada, né, com vícios, com defeitos morais, que é 99,9% dos encarnados na Terra, é mais fácil você utilizar esse ectoplasma. Então, os ectoplasmas têm qualidades de peso atômico, ou seja, de antimatéria, diferentes, ok? Então, essa qualidade do ectoplasma, quer dizer, o tipo, determina a forma da ação que a matéria sofrerá e o tempo que vai durar. Então, peraí. Se for um ectoplasma de uma pessoa muito já, né, numa reforma íntima avançada e muito boa, né, vai durar muito pouco tempo, porque tem pouca densidade. Mas uma pessoa que ainda nem começou a sua reforma íntima, por exemplo, tá, o ectoplasma dele é mais denso, tem mais aderência à matéria. Então, seriam, vamos dizer assim, mais condizentes para durar mais esse fenômeno. Então, a qualidade também justifica a quantidade. Entendi. Se for muito eterizado, tem que ter muito ectoplasma. Se for mais adensado, não precisa de tanto, tá? É só aquele conceito. Marco, mas aí o espírito fica com uma balança para ver quando é que ele conseguiu adentrar os eflúvios, né, ali pelo pensamento, para poder verificar o fluido? Claro que não. Tá? Ele faz isso instintivamente. Ele vai colocando lá o ectoplasma, né, que ele está aproveitando do encarnado, tá? Misturando com o seu fluido perispiritual, e à medida que a vontade, o plexo solar é que demanda, é que determina o momento em que essa mesa, por exemplo, esse objeto pode flutuar. Então, ele está ali com vontade, eu quero fazer isso flutuar. Né? Ele está com ágina na consciência e com um plexo solar, né, na vontade, comandando aquilo ali. Então é desta forma. O movimento empregado ao objeto acontece pelo pensamento do espírito, incrementado pela sua força de vontade, como eu falei para vocês. Né? Então, principalmente é utilizado aí o ajna, que é o nível de consciência, tá? De colocar em ação alguma coisa, e o plexo solar, que é o influxo da vontade, ok? Marco, legal, entendi. E a produção de som? Como é que ocorre o som? Eu já entendi como é que pode levitar, né? Como é que pode girar, se movimentar lá, o pensamento do espírito. Se você pudesse ver, você viria um fluido, né? Um eflúvio, né? Uma canaleta de fluido ali movimentando o objeto de um lado para o outro. Mas o som, como é que acontece o som? Vamos lá, então. Aqui temos os átomos, né? Que a gente já viu. Repara o seguinte, ó. Lentamente. Acoplou. Quando acontece esse conceito lento, ou seja, uma penetração lenta do ectoplasma, praticamente, tá, não tem ruído. Um barulhinho muito, muito sutil, não dá nem para perceber. Vamos pegar outro exemplo. Um pouco mais rápido, né? Essa penetração do ectoplasma. Essa penetração média do ectoplasma, né, vamos dizer assim, um pouco mais denso, já produziu um ruído mais baixo. Então, peraí, Marco. Você está me dizendo que o som se produz pelo pensamento e pela vontade do espírito, conforme ele emprega uma velocidade à inoculação do ectoplasma junto com o seu fluido perispiritual. É isso? É. Átomos, né? Mais rápido ainda. Penetração rápida do ectoplasma, no caso aqui muito densa, uma batida média. Pá! Caramba!
Então é assim que os espíritos, principalmente os zombeteiros, os brincalhões, assustam pessoas mais ignorantes. Outro átomo aqui, puxa, muito rápido, hein, Marco? Penetração muito rápida do ectoplasma, no caso muito denso, uma batida alta. Então, tudo está à mercê da vontade do espírito. Tudo está à mercê da capacidade que o espírito tem de querer realizar aquilo, e às vezes ele quer automaticamente, ou seja, ele coloca muita vontade, né, pela sua própria intenção ali, pelo seu próprio desejo de assustar alguém, então ele faz aquilo de forma rápida, e aí vai produzir um barulho mais alto. Então é desta maneira que os espíritos produzem sons, e é desta maneira que os espíritos produzem movimentos na matéria que faz parte do nosso mundo da terceira dimensão, ok? Então, a velocidade de penetração e a densidade do ectoplasma é que vão definir se o barulho é alto ou baixo. A velocidade depende da vontade do espírito e a densidade depende da natureza do encarnado. Puxa, Marco, isso corrobora tudo que você falou. Então, esta aula, como eu falei para vocês, a gente dá em 2, 3 aulas do Livro dos Médiuns, tá? E aqui a Gênese nos traz isso. Por quê? Porque nós vamos falar de obsessão. Muitos processos obsessivos ocorrem produzindo medo, por exemplo, no encarnado. E os espíritos fazem isso. Por isso que Kardec, de uma forma muito inteligente, foi orientado a falar desse assunto, ou seja, repetir esse assunto que já estava bem esclarecido no Livro dos Médiuns, ele repete isso na Gênese. Vamos lá, então, para o item 43. Depois disso, que a gente viu, compreende-se que não é mais difícil a um espírito erguer uma pessoa. Puxa, Marco, pode até erguer uma pessoa? Pode. Aí, no caso, esse conceito de erguer uma pessoa é muito raro, e ele ocorre pela aderência ao campo áurico. Não existe penetração dos fluidos perispirituais e do ectoplasma, por exemplo, do médio de efeito físico, dentro dos átomos do encarnado. Isso acontece através da penetração e da aderência que é feita através do campo áurico. E o campo áurico, se adensando, pode sim fazer isso. Poxa, Marco, isso é quase que uma coisa futurista. Não, não é futurista, não. Né? Isso já ocorre há milênios, tá bom? Agora que a gente está começando a entender. Transportar um objeto de um lugar para o outro, ou atirá-lo a um lugar. Esses fenômenos se produzem pela mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, puxa, isso já aconteceu, já. Existem casos da Revista Espírita, né? Escrita lá no século XIX, onde aconteciam casos de mesas, né? Perseguirem pessoas. Imagina, uma pessoa correndo e uma mesa atrás dela. Tá? É cômico, mas já aconteceu. Então, é um espírito que corre, pois pode permanecer tranquilamente no mesmo lugar, mas sim que ele dá um impulso ao objeto por meio de uma corrente fluídica comandada pelo pensamento, com o qual a faz mover à sua vontade. Quando se fazem ouvir golpes na mesa ou alhures, não é que o espírito bata com a sua mão. Imagina, o espírito querendo bater com a mão, não dá, porque né, ele ia perpassar a mesa. Então, ele faz exatamente como a gente explicou. Nem com qualquer outro objeto. Ele dirige sobre o ponto de onde parte o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Olha, né, a explicação de uma forma genérica que Kardec nos traz, que nós desdobramos para que vocês pudessem entender. Porque senão ficaria muito difícil simplesmente aceitar isso aqui sem entender. Tá bom, eu entendi que isso acontece, mas como acontece? Para entender como acontece, tem que prestar atenção nesses slides passados que nós mostramos a vocês. Ele modifica o ruído como se pode modificar os sons produzidos pelo ar. Como é que ele modifica o ruído? Conforme a vontade. O espírito está com raiva de alguém, quer botar medo, e ele quer um barulho muito alto. Então, ele, pela sua vontade, né, do plexo solar e com o seu asna, ele inocula aquele fluido de forma
veloz. Né? Você viu isso. Então não tem mistério mais. Tá aí, né, o fenômeno explicado. No processo mediúnico, o médium oportuniza passividade ao espírito. Tá? Então, quando você vai para um trabalho mediúnico, você fala assim, olha, estou pronto aqui que a espiritualidade boa possa utilizar. Vou te dar um exemplo, que muita gente parece que não sabe. Quando você vê um desastre, né, a pessoa está ferida, está morta, o que seja, tá? Muita gente fica ali na curiosidade. O que um médium consciente tem que fazer? Tá? Olhar para aquela cena e falar assim, meu mentor, espíritos amigos, se aquele espírito estiver precisando de ectoplasma para o refazimento de alguma parte do seu corpo que possa ter sido lesionada, retira de mim. Puxa vida, só pelo fato de você pensar isso é um fato que vai acontecer. Tá? Então, o seu mentor pega aquela sua passividade, né, a sua receptividade de doação e canaliza, às vezes, para um órgão, por exemplo, um exemplo qualquer, de um motociclista que teve ali um processo traumático e perdeu parte, por exemplo, da sua perna. Puxa vida, então o médium ele tem que saber dessas coisas, né, Marco? Valendo-se dos órgãos e das faculdades do médium, o espírito se comunica pessoalmente, atribuindo a essa comunicação a sua personalidade que o identifica. Dessa forma, o espírito exerce sua potencialidade através do médium, não importando o grau de instrução, dificuldade ou falta de habilidade do encarnado. Isso é muito bonitinho para a época de Kardec. Tá? Isso era real. Hoje em dia, é necessário o que a dona Maria Modesto Cravo nos ensina, mediunidade de parceria. O médium não só tem que dar passividade, ser chamado, por exemplo, de cavalo, como era chamado na Umbanda, né? Ou de instrumento, como foi chamado durante muito tempo nos centros espíritas. O médium tem que ter parceria, ou seja, ele tem que ter responsabilidade. Para isso, ele tem que estar o quê? Em plena reforma íntima, dando a passividade necessária, né? Entendendo esses processos para que os espíritos possam se aproveitar desse contexto e fazer o trabalho. Já foi a época, tá, que não importava o grau de instrução, dificuldade ou habilidade do encarnado. Mas, Marco, isso pode ocorrer, claro. Nos fenômenos espíritas, eu vou citar um fenômeno muito interessante que aconteceu com o próprio Chico, né? Tinha uns pais judeus, eu acho que eu falei isso na aula passada, mas eu vou repetir aqui, que queriam uma comunicação do filho e não estavam conseguindo. E Chico recebe esse jovem e escreve, né, essa comunicação. Só que quando o Chico volta, né, à sua consciência, ele olha para a carta e a carta é escrita em hebraico. E aí ele fala para a plateia, alguém fala hebraico aí? Porque eu não conheço nada de hebraico, e a carta foi escrita em hebraico. Então, eu preciso de alguém que possa traduzir. O próprio pai do rapaz se levanta e vai lá e lê a carta, e era uma mensagem do filho. Tá? Então, repara, esses fenômenos, né, extremamente extraordinários aconteceram numa época que era importante isso acontecer, para que as pessoas pudessem acreditar. Cada vez mais isso é uma coisa rara, não vai acontecer. Então, quem espera, através da sua mediunidade, fazer milagres, entre aspas, né, mirares, coisas admiráveis e extraordinárias, vai se frustrar, porque cada vez mais a mediunidade é de parceria, precisa do conhecimento do médium. Não precisa só da passividade do médium, precisa do conhecimento. Né? Por isso que o Espírito Verdade nos disse, amai-vos e instruí-vos. Essa instrução é entender como é que isso acontece, como a gente está fazendo aqui agora, para que vocês possam o quê? Ser mais parceiros e conseguir assimilar, né, ou afinizar melhor espíritos que possam dar mensagem de uma forma mais fácil. Tá? Uma vez eu lembro, quando eu trabalhava no SEMA, lá no Recreio dos Bandeirantes, Maria Angélica deu um recado lá para a direção que dizia o seguinte, se eu esperar os médios estarem
em plena forma moral, ou seja, em plena reforma íntima, tá? Eu não consigo trabalhar. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem. Tá? Então, foi uma mensagem de Maria Angélica, lá no SEMA, no início dos anos 2000. Ok? Então, repara, hoje, 2024, nós temos a obrigação de entender isso para facilitar o trabalho dos espíritos. Ok? Porém, se o médium tem conhecimentos e habilidades dessa ou de outras vidas, que são similares ao desejo de comunicação do espírito, o processo é facilitado, na maioria das vezes, imperceptível. Neste caso, o espírito apenas transmite o seu pensamento ao encarnado. O Haroldo Dutra tem uma coisa, né, num dos vídeos dele, que ele fala que eu acho fantástico. Ele fala assim, qualquer pessoa que se utiliza, por exemplo, de um espírito para passar uma mensagem, né, seja escrevendo ou falando, né, ele é, na realidade, um intérprete. É como se o espírito estivesse falando, por exemplo, em alemão, e ele tem que traduzir aquilo para o português. Se ele não souber bem o alemão, amigo, vai ficar difícil traduzir. Começou a entender o que é parceria? Por que a dona Maria Modesta do Cravo fala que a mediunidade do século XXI é de parceria? Então, nesse caso, apenas transmite o pensamento do encarnado, a fim de fazê-lo, por indução, executar o que deseja ou o que é necessário ser divulgado. Então, repara, isso é muito importante ser entendido. Por isso que eu falei para vocês que a aula de hoje ela demora um pouquinho mais. Tem coisas que vocês têm que entender, principalmente aqueles que são médios e são trabalhadores. Vamos falar, então, da obsessão. Puxa, Marcos, você falou isso tudo para poder entender os processos obsessivos. A obsessão sempre ocorre através de um espírito mau ou ignorante. Não tem obsessão produzida, tá? Por um espírito bom. Tá? Nos casos, né, por exemplo, na Umbanda, quando às vezes você tem um espírito, vamos pegar um exemplo, o cara foi casado muitos anos, foi casado 50 anos. E aí a esposa dele desencarna e ele continua pensando nela, continua pensando nela. Então produz aquilo, o que uma afinidade pelo pensamento, e é o que na Umbanda a gente chama de encosto. Tá? Mas esse encosto, por muitas vezes, é produzido pelo amor, né, que esses dois espíritos tiveram enquanto encarnados, e às vezes ele acontece sem querer. Porém, isso prejudica o espírito desencarnado, além de trazer uma tristeza que é percebida pelo espírito para o encarnado. Então, a obsessão em si, pela asepsia da palavra, é quando um espírito mau ou ignorante age, né, tentando prejudicar um encarnado. Já na possessão, a posse do corpo do encarnado pode ser por empréstimo, pode ser boa ou má. Peraí, Marco, pode ter obsessão sempre, vamos dizer, de forma proposital, normalmente é um espírito mau, ou de uma forma, vamos dizer assim, leviana, uma forma de ignorância. Né? Não deixa de ser uma espécie de obsessão, que a gente chama de encosto. Mas já na possessão, a possessão, o espírito, né, se apropria através dos seus eflúvios perispirituais, dos seus chakras, ele se apropria principalmente do ajna, do seu comando ali da sua vontade. Então, isso pode ser por empréstimo, bons espíritos ou maus espíritos, tá? Então, ou por tomada, caso dos maus espíritos. Então, pelo fato de ser uma possessão de um bom espírito, a gente diz que é por empréstimo. Ele vai ali, né? Ó, me empresta seu corpo aqui para eu poder fazer isso. Quando é uma possessão por um espírito mau, é uma tomada. Tá? Mas para que ocorra essa tomada, tem que haver afinidade. Começou a entender como é que funciona o mundo espiritual? Sempre é por afinidade. Vejamos um pouco mais sobre esse tema. O que é possessão, então? O que é obsessão? Perdão. A obsessão é uma espécie de enfermidade de ordem psíquica e emocional. Quem fala muito sobre isso é Joana de Ângeles, né? Que
consiste num constrangimento das atividades de um espírito pela ação de outro. A influência maléfica de um espírito obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa, alterando suas emoções e raciocínios, chegando até mesmo a atingir o corpo físico. A influência espiritual só é qualificada como obsessão quando se observa a perturbação constante. Então se for uma coisa temporária, não é caracterizado como obsessão? Não. É simplesmente um pequeno assédio por um descuido mental seu. Você teve um pensamento ali meio boboca, né? Meio fora das leis divinas, e aí você teve uma afinidade naquele momento, devido ao espaço ou local que você está, com o espírito. Então, isso não é caracterizado obsessão, foi apenas uma influência temporária. Tá? Porém, se ela for constante, se o espírito, né, que está querendo te fazer mal, fala assim, opa, aqui temos um prato cheio, eu vou ficar com esse cara, eu vou perturbar a vida dele. E olha, te digo mais, atualmente os espíritos não querem só perturbar a vida daqueles que eles obsediam, não. Eles querem levar ao suicídio. Querem levar a um transe psicótico de tal maneira que gere um desespero no encarnado para ele se matar. Tá? Isso é real. Se a influência verificada é apenas esporádica, ela não se caracterizará como uma obsessão, como a gente falou. Somente os espíritos maus e imperfeitos provocam obsessões, interferindo na vontade do indivíduo, fazendo com que ele tenha ações contrárias ao seu desejo natural. Contrárias entre aspas, né? Por muitas vezes são vícios ou defeitos morais de vidas passadas que estão ali presentes no campo mental. E o espírito percebe isso, né? Por determinados flashes de ações, de pensamentos, de emoções daquele encarnado, ele fala, opa, aqui eu consigo me dar bem, aqui eu vou tirar proveito. Ok? A obsessão só se instala na mente do paciente quando o obsessor encontra as fraquezas morais, olha aí o que eu falei, que possam ser exploradas. São pontos fracos que, naturalmente, todos nós temos. Poxa, Marco, eu não tenho ponto fraco nem na área do vício, nem na área da moralidade. Então, você depois passa para a Simone seu nome, tá? Porque eu quero tirar uma foto sua, porque você já é um anjo, tá? Você é um espírito puro que está entre os encarnados, porque 99,99% da população que habita este planeta tem, sim, ainda alguma tendência, alguma dependência de vícios e defeitos morais, principalmente de vidas passadas, que por muitas vezes se repetem nessa. Por isso é que a reforma íntima é fundamental. Então, deste modo, conclui-se que todos estamos sujeitos à obsessão. Então, não tem ninguém, por mais que ele seja uma pessoa boa, que ele não pode estar lá, né, num determinado momento, por causa de uma determinada ocasião, ter ali, né, escorregado e ter se afinizado com um espírito que queira lhe fazer mal. Porém, se você tira isso imediatamente, o espírito é como se ele não tivesse mais acesso a você. É aquela mesma história do vampiro, lembra? O vampiro só entra na sua casa se você o convidar. É a mesma coisa. O obsessor só te perturba se você o convidar. Essa perturbação, né, que pode ocorrer é devido ao quê? A uma fragilidade, a um ponto fraco seu, seja na área dos vícios ou na área dos defeitos morais. As doenças do corpo carnal só se manifestam quando existem fragilidades estruturais ou carências no organismo físico. Na área psíquica acontece coisas semelhantes. Os indivíduos enfraquecidos moralmente, falhas de caráter, vícios e etc., estão mais sujeitos à obsessão. É aquilo que a gente falou. Marco, isso pode inclusive chegar no corpo físico? Sim. Porém, só chega no corpo físico se aquilo durar muito tempo e já houver uma predisposição orgânica para aquele órgão adoecer. O espírito obsessor, conhecendo as fraquezas morais do enfermo, vai aos poucos obtendo acesso à sua área mental, chegando em alguns casos a dominá-la. Vou dar um exemplo. A primeira vez que eu trabalhei numa mesa mediúnica foi lá na Tijuca, tá? No Francisco de Paula.
E quando eu estava na mesa mediúnica, eu estava iniciando, né? Nunca tinha participado, foi a primeira vez. O dirigente da mesa falou assim: Marco, fica aqui comigo para você entender como a coisa acontece. Eu falei: tá bom. Eu fiquei ali do lado dele para ficar caladinho. Em determinado momento, o espírito que vem se dirige a mim, falando assim: e esse que está aí do seu lado? Eu falo para o dirigente: ele está agora o quê? Ensinando o evangelho? Se eu estou aqui hoje, eu devo a ele. Ele me ensinou muita coisa hoje de magia negra que eu acreditava que era bom. Ou seja, ele falou que eu tinha sido um mago negro. Tá? E aí, o que você fala num momento desse? Então, é só para você lembrar, estou te dando esse exemplo que eu vivi, que todos nós, no passado, não fomos coisa que prestava muito, não, tá? Então, quem pensa que foi um anjo na vida passada, tá enganado. Nós somos, nessa encarnação, top de linha. Nas passadas, nós fomos bem piores, tá? E se recuar muito lá atrás, nós éramos aqueles que jogávamos pedra na cruz, tá bom? Se a obsessão se intensificar e não for tratada espiritualmente em tempo hábil, ocorrerá um aumento da afinidade fluídica entre o obsessor e o obsedado, o que poderá acarretar no agravamento da enfermidade. Então, o passe pode ser um mecanismo, né, de começar a aliviar esse processo obsessivo. A gente vai ver isso mais aqui na frente. As obsessões no período de infância são raras. Não é que não acontece, mas elas são raras. Geralmente, as influências iniciam entre os 7 e os 10 anos de idade, quando a personalidade da criança começa a desabrochar. Ou seja, até os 7 anos, a criança não está completamente encarnada, né? Antigamente se dizia que o reencarne completo acontecia aos 21 anos. Hoje isso deve ter caído talvez para uns 14, 15 anos. Tá? Então, quando ele não está completamente reencarnado, que é o caso da criança, né, não dá para ter acesso, tá, através de eflúvios inoculados, aos chakras dele, até porque os chakras estão se formando. Por isso que é raro a obsessão no período da infância. Quando a personalidade da criança já está, vamos dizer assim, mais consolidada, fica mais fácil para o obsessor ter acesso. Depois desse período, já é possível que ocorram influências obsessivas mais preocupantes, ok? Da mesma forma que a maturidade hoje, né, está acontecendo ali com 14, 15 anos, né, eu te diria que também isso aqui diminuiu. Tá? Eu te diria que hoje, atualmente, a partir de 3, 4 anos, já é possível a gente identificar processos obsessivos. Eu já verifiquei isso num trabalho no centro de Umbanda. Tá? Nos processos de desajustes considerados obsessão, sempre vamos encontrar sinais que podem caracterizar o fenômeno. Os espíritos envolvidos sempre são maus ou ignorantes. Tá? Então você vê pela mensagem que eles passam, a forma deles falarem, você vê que ali tem raiva, que tem mágoa, né? Tem ressentimento. Como é que a gente vê, né, esses sinais? Quando você começa a ter constantemente sonhos ruins, pesadelos frequentes, começa a ter indução ao vício, puxa, tá me dando uma vontade de beber, não sei de onde vem essa vontade, mas eu quero beber. Né? Coisas ligadas ao mundo material, que a gente chama de mundanismo, instinto de agressividade além do normal. Tá? Esse impulso de agressividade a gente tem até porque nós não estamos mortos, né? Mas quando ele é além do normal, tem que tomar cuidado. Ideia de abandono da vida social, familiar, ou seja, vai levar ao suicídio. Ruídos estranhos à volta do paciente. Agora eu entendo como é que, né, esse ruído se processa. Frequente visão de vultos, impressão de ouvir voz. Tá? Isso são alguns sinais que o livro da Gênese nos traz. Porém, você não pode se deixar influenciar. Às vezes você mora numa casa, né? E aí você deixou a janela aberta e, sem querer, né? Você sem saber, o vento ficou mais forte e começa a bater a janela. Aí você já, isso é um espírito obsessor que está querendo me perturbar. Não. Né? Verifique primeiro se as coisas materiais estão sob ordem, para que você não caia e querendo explicar que tudo que acontece é um obsessor. Né? Coitado do obsessor, né? A gente fica culpando ele de tudo, e na realidade o culpado somos nós mesmos que os atraímos. Né?
Lembra daquela piada que o obsessor aparece e diz assim, olha, eu vim aqui reclamar. Como reclamar? Tu está acabando com a minha vida, seu obsessor feio, não sei o quê. Ele fala assim, não, eu estou aqui reclamando o meu direito de te prejudicar. Você não deixa eu te prejudicar. Porque quando eu tento te prejudicar, você já está se prejudicando. Você está de mau humor, está xingando o porteiro, está sendo mal educado com todo mundo. Quer dizer, você não deixa eu fazer o meu trabalho. Né? Isso é uma piada, né, espírita que é bastante relevante para a gente entender que nem tudo é espiritual. Causas da obsessão. Nós temos as causas morais, o passado, né? Coisas que você fez lá no passado, que na realidade têm que ser extintas, têm que ser expurgadas, têm que ser eliminadas do seu campo áurico, tá? Principalmente do seu campo mental inferior. As contaminações, que é os locais que você frequenta, e o próprio processo anímico que pode ocorrer. As causas morais. As obsessões de causas morais são aquelas provocadas pela má conduta do indivíduo na vida cotidiana. Ou seja, aquela pessoa que não está em reforma íntima, nem pensa em fazer reforma íntima, tá? Anda de mal com a vida, é mal-humorado, está com todo mundo, está sempre sintonizado com pensamentos ruins, está sempre pensando que alguma coisa ruim pode acontecer e fica culpando, né, os espíritos inferiores. E, por si só, elas acabam afinizando e atraindo esses espíritos, né, para elas mesmas, né, para o seu campo ali circunstancial. E, por muitas vezes, acredita que sempre vão ser alvos de perseguições, tá? E passam a ter medo. O medo é uma das causas mais interessantes para um obsessor poder se aproximar de você. Desse intercâmbio de influências poderá nascer uma obsessão. Vícios mundanos, né? Cigarro, bebida, né? Tudo que foi em excesso, cultivo do orgulho, busca do poder, né? Aquele egoísmo, querendo sempre fazer coisas para tirar proveito e ganhar alguma coisa. A forma de falar mal dos outros, que é a maledicência, a violência, a avareza, né? A sensualidade doentia. A sensualidade não é uma doença. Porém, se ela for muito exacerbada, aquela pessoa que sensualiza tudo no trabalho, em tudo que é lugar, né? Fica difícil, né? A ponto de, às vezes, ter centro espírita que separa homem de mulher. Ah, mas isso é uma besteira. Depende, porque tem muita gente que vai, às vezes, né, para uma casa espírita para ficar olhando ali uma moça de minissaia. Ah, isso acontece? Acontece. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, tem centros espíritas, o centro que eu iniciei os trabalhos lá na Tijuca, que foi o Francisco de Paula, eles separavam mulheres de um lado, homem do outro, para evitar isso. Evitar o quê? Uma gotícula ali de início de sensualidade doentia que vai atrair obsessores. E não pense você que você está livre de obsessão se estiver dentro de um centro espírita, tá? Isso é um grande engodo que tentam vender para os espíritas, né? Dentro da casa espírita existem processos obsessivos também, depende do médium, tá? E você vai acabar atraindo entidades, né, e espíritos infelizes, mesmo desencarnados, não se apegando né, aos prazeres materiais. Ou seja, às vezes, por uma simples afinidade de tristeza, você aproxima um espírito que está muito triste. Tá? Isso sem falar naqueles, né, encarnados que têm muitos apegos pelos prazeres materiais. Né? Eles vivem ali com companheiros. A bebida é um dos casos mais comuns nesse processo. Né? Quando você olha, por exemplo, uma pessoa que já está para lá de Marrakech, que bebeu muito, se você olhar bem, você vai ver 3, 4 espíritos ali do lado dele abraçados. Ah, meu amigo, aqui, ó, vamos lá. E o cara não consegue nem andar direito. O espírito, opa, equilibra aí. Tem até aquele ditado, né, que o carro nunca pega o bêbado, né, porque o espírito sempre vai proteger ele. Não, protege esse cara aí, porque ele é fonte de prazer para nós. Ele não pode desencarnar, não. Tá? Então, essas piadinhas que a gente conta aqui é para vocês verem que elas têm um fundo de verdade. Tá? Então, esses espíritos se ligam pelos interesses, né, que são comuns entre o encarnado e eles enquanto estavam encarnados. Causas relativas ao passado, que é o processo kármico, tá? Que está o quê? Tá, vamos dizer assim, impressa no seu campo mental inferior. Você tem que o quê? Espiar, você tem que expurgar, você tem que colocar para fora. Porém, isso, por muitas vezes, isso é causa
tá, de processos obsessivos, né? Então, uma pessoa que tem uma mágoa muito grande, sua, de vidas passadas, ela vai te perseguir, talvez, nessa vida, se ela continuar desencarnada. E é aqui que a gente, por exemplo, pode entender o trabalho da apometria, que é o conceito, né, aí de uma forma genérica, de despolarizar estímulo de memória. Quando você despolariza estímulo de memória do campo mental inferior, nós nunca temos acesso ao campo mental superior, é sempre ao inferior, que é ali que estão as mazelas que têm que ser purgadas. A apometria faz isso com muita propriedade. E aos espíritas de carteirinha que dizem que a apometria não é espiritismo, eu recomendo estudar melhor Kardec, tá? Porque tudo que traz conforto para o espírito, que traz mais propriedades de manutenção do bem-estar, são consideradas coisas espirituais. E se são espirituais, como diria o nosso querido Kardec, pertencem à seara do espiritismo. Ok? Nas suas experiências reencarnatórias, por ignorância ou livre-arbítrio, uma entidade pode cometer faltas graves em prejuízos ao próximo. Isso vai ser cobrado. Tá? Quando você mesmo não se cobra, vem algum espírito te cobrar. Por isso que, às vezes, processos de apometria, tá, são importantes. Hoje você tem outras formas, além da apometria, né? Você tem, por exemplo, naves de seres extraterrestres, que é o caso, por exemplo, dos arcturianos, que estão aqui nos disponibilizando suas câmeras de desobsessão. Tá? Então, para isso, precisa de um conhecimento técnico. Quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo assistir algumas aulas nossas no próprio GRESB aqui, do curso chamado Conhecimento Sagrado, onde a gente explica isso com muita propriedade. Tá? Então, esses ódios, essas coisas que já ocorreram no passado, na realidade, são motivos, né, de acessos a esses espíritos, né, que vêm atrás da pessoa para se vingar. Desencarnados, malfeitor e vítima continuam a alimentar os sentimentos de rancor de um para o outro. Às vezes, essa mágoa, esse ressentimento, né, ele não cessa com a reencarnação. Então, da mesma forma que o desencarnado sente isso, o encarnado em desdobramento, por exemplo, em sonho, pode manifestar essa emoção desregrada. Tá? Isso alimenta esse processo obsessivo. Então, essas são as causas relativas ao passado. E as contaminações então, dizem respeito ao ambiente que você frequenta. Se você vai num local, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, você vai num baile funk, tá? Não tem nada contra a música funk, mas o baile funk, se você fizer uma análise de quem está ali, eles estão buscando por droga, saciar seus vícios, desejos sexuais, né? Por muitas vezes desejos totalmente, vamos dizer assim, exacerbados, e isso ali é um chamariz para esses espíritos, tá, que gostavam disso enquanto encarnados. Então, quando esses processos, né, desses bailes acontecem, a quantidade de espírito desencarnado, né, que está ali é muito grande. E, como diria a física quântica, nós somos um campo de energia interagindo em outros campos de energia, ou seja, o ambiente é um campo de energia. Então, você acaba o quê? Pegando residualmente por gravidade, tá? Pelo seu pensamento, gravitaciona, esses resíduos que nós chamamos de contaminações. Então, ocorrem também situações em que as irradiações magnéticas vindas desses ambientes causam-lhe os transtornos fluídicos. Marco, quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar o seguinte: sua casa pode ser completamente higienizada, você está sempre fazendo prece, pedindo que haja uma limpeza, mas você não sabe quem está do lado. Você não sabe quem está do outro lado. Por isso que quando você faz uma prece, você tem que pedir que aquela energia deletéria, mórbida ou estagnada, que possa estar presente na sua casa, ou que possa ter adentrado a sua casa, que ela seja queimada, tá? Que ela seja que os elementais do fogo, que são as salamandras, queimem aquela energia, né? Porque nós somos, vamos dizer, vítimas, às vezes, de pessoas que estão ao lado. É aquele velho ditado, né? O vento que sopra lá
acaba vindo para cá também. Então, você tem que tomar cuidado com essas contaminações, né? Principalmente nos ambientes e pessoas com quem você anda. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Causa anímica ou a própria autoobsessão, que é a coisa mais comum, que é o exemplo lá do obsessor reclamando. Olha, deixa eu trabalhar, porque você não está deixando, né? Você mesmo está se auto-obsediando. A grande maioria, não tem um percentual que possa afirmar, mas eu te diria que, no mínimo, 50% dos processos obsessivos são causas anímicas, ou seja, auto-obsessão. Tá? A pessoa mesmo acaba, tá? Por pensamentos tristes, influências mórbidas, né, que estão ali na mente dele, tá? Coisas que, na realidade, trazem, como o pessoal, né, os jovens dizem, baixando a tua energia. Esse posicionamento mental, né, de tristeza, de mágoa, de medo, de ressentimento da vida, né, acaba atraindo esses espíritos doentios, né, principalmente aqueles não só que querem te prejudicar, mas também aqueles que se sentem afinizados com aquela faixa psíquica que você está emanando. Okay? Isso acaba levando para uma doença espiritual. A melhor terapia, no entanto, é a reeducação através da conscientização do mal que você está produzindo a você mesmo, tá? E a mudança dessa postura. Tá? É óbvio, né? Se você tomar passe, isso vai melhorar, mas a melhor terapia é o nível de elevar de consciência e sair daquela atmosfera que você mesmo criou. Características da obsessão. Tá? A obsessão apresenta características que pode situá-la num grau de gravidade que lhe é própria. Há 3 graus de gravidade: obsessão simples, fascinação e subjugação. Uma obsessão simples é um tipo de influência que, de forma sutil, constrange a pessoa a praticar atos ou ter pensamentos diferentes do que realmente possui. Então, na obsessão simples, é um processo, às vezes, de um deslize mental seu, tá? O espírito ali, às vezes, temporariamente, se aproxima de você. À medida que você perpetua esse pensamento, isso pode se tornar uma obsessão mais grave. Tá? E, então, você é que é o culpado, não o obsessor, tá bom? Na fascinação, Allan Kardec diz, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a fascinação é o pior tipo de obsessão. Por que Allan Kardec fala isso? Porque a pessoa, ela não acha que ela é capaz de ser obsediada. Tá? Então, o obsessor, ele se sente muito à vontade, porque aquele encarnado, ele se acha imune, né? Ele se acha, às vezes, né, um médium extremamente evoluído, ele fala assim, não, as minhas mensagens são todas, né, de Frei Luís, só espírito, né, com alto grau de iluminação é que passa por ele e se aproxima dele. Isso é um processo obsessivo muito perigoso, porque ele passa, a médio e longo prazo, a dominar a mente do paciente pela hipocrisia desse espírito encarnado e do desencarnado, o desencarnado por saber trabalhar e o encarnado por se achar, né? Que acaba distorcendo o senso de realidade. Tá bom? Isso é planejado. Tá? Não pense você que isso é por acaso, como é o caso da obsessão simples, né? Isso normalmente é planejado, isso normalmente são débitos de vidas passadas. As portas de entrada para a fascinação, como sempre, são as falhas morais. Tá? E quando, né, você consegue o domínio desse conceito, né, o espírito, quando ele consegue dominar você, né, ela vai sempre o quê? Vai produzir em você um processo de enaltecimento do orgulho, da vaidade, tá? Achando sempre que você está certo, que você é infalível, que você é autoconfiante, e aí você não escuta mais os conselhos das pessoas, né? Tudo que lhe chega, na realidade, você vai passar por um crivo do seu orgulho, vai dizer, não, isso não acontece comigo, isso acontece com os outros. Então, é assim, segundo Kardec, e nós concordamos com isso, o processo obsessivo de maior perigo. Doutrinas absurdas, ideias contraditórias, teorias impraticáveis podem ser oriundas da ação dos médios ostensivos ou não, que estão sob o império da fascinação. Então, o fanatismo é um processo
muito gostoso para fascinação, vamos dizer assim. A pessoa fascinada dificilmente aceita sua condição de enferma. Do simples e ignorante ao intelectual e letrado, todos podem ser vítimas da fascinação. E a subjugação. A subjugação pode ser moral, né, ou corpórea. No caso moral, o espírito obsessor adquire forte domínio sobre o psiquismo do indivíduo, levando-o a tomar decisões contrárias ao seu desejo. Na fascinação, há uma ilusão. Na subjugação, o paciente tem consciência do que acontece, mas não consegue reagir. Está subjugado. Na subjugação corpórea, além de exercer o domínio psíquico, o obsessor atinge a parte fluídica perispiritual do doente, domina seu corpo físico e, às vezes, numa crise semelhante, a epilepsia faz ele se atirar no chão, gritar de uma forma totalmente desvairada, né? E, Marco, às vezes, como é que a gente pode, enquanto médium, cortar isso? O simples fato da tua fé de médium, por exemplo, e fazer uma prece pedindo ajuda à espiritualidade superior e colocar o seu polegar e o seu indicador junto com o seu dedo médio no ajna daquela pessoa que está sendo obsediada de uma forma aviltante, você desliga imediatamente a conexão. Tá? Você precisa, sim, ter força de vontade, ter fé e acreditar que isso é possível, porque é por aí, é no ajna, né, principalmente com esses 3 dedos aqui, ó, dedo, né, o polegar, o indicador e o médio, colocando no ajna e dando a ordem. Né? Você não tem permissão de continuar conectado a esse corpo. Pum. E imediatamente isso acontece. Marco, isso é teoria? Não, eu já fiz isso várias vezes em vários centros espíritas. Já fiz isso no Francisco de Paula, já fiz isso no SEMA, já fiz isso no SEJA, já fiz isso em Santos, tá? E vários locais que, né, fui às vezes dar palestra e às vezes na plateia tinha uma pessoa lá que estava num processo obsessivo e o simples colocar da mão no ajna, né, dando uma ordem, através do pensamento, você desconecta imediatamente. Então, isso não é bruxaria, isso não é feitiçaria, isso é conhecimento da ciência espírita. Na subjugação corpórea, além de exercer o domínio psíquico, o obsessor atinge a parte fluídica perispiritual, como a gente falou, né, e domina o corpo físico. Situações obsessivas. Acho que mais 10 minutos a gente termina. As obsessões não são difíceis de serem tratadas se utilizarmos a metodologia espírita. Só na autoobsessão o indivíduo atormenta-se a si mesmo, pois em quase todos os processos obsessivos existem 2 partes envolvidas, o encarnado e o obsessor, né, que está desencarnado. Assim podemos ter os seguintes casos de situações obsessivas. Vamos ver. Desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado. Pô, peraí, Marco. Desencarnado para desencarnado é obsessão? É. Né? Exemplo típico, os alemães, né, que foram queimados, né, em fornos ali dos nazistas, estavam esperando os nazistas desencarnar. Quando os nazistas desencarnaram, eles iam em cima dos caras para aprisioná-los e obsediar de uma forma assim, bastante violenta. Tá? Então, isso foi um fato aí que você lê em vários livros. De encarnado para encarnado também às vezes, né? Principalmente por traumas de vidas passadas, às vezes um encarnado é um obsessor de outro encarnado. Obsessão recíproca, acaba, normalmente por brincadeiras, às vezes isso é comum entre irmãos, né? Um acaba com brincadeiras assim mais sórdidas, né? Fazendo processos obsessivos, né? Um para o outro. E a própria auto-obsessão. Tratamento da obsessão. A gente pode identificar 8 tipos de tratamento. O mais importante é a conscientização do enfermo. Tá? Tanto é que, hoje, em atendimentos, seja na mesa mediúnica, seja no terreiro de Umbanda, né, a coisa mais importante é você dar luz ao encarnado, a pessoa que está sofrendo o processo de obsessão, do que está acontecendo e como ela pode se livrar. E se ela não fizer aquilo, ela não vai se livrar. Então, a primeira coisa é a conscientização do enfermo do processo que está acontecendo. Segundo, é a reeducação do enfermo. Tá? Então, a reeducação passa pelo processo, principalmente, da reforma íntima.
evangelizar o enfermo, ou seja, fazer ele assistir palestras, tá? Intercâmbio espiritual, às vezes é necessária a mesa mediúnica, tá? A fluidoterapia do enfermo, que é o passe e a água fluidificada, o reequilíbrio familiar, orientar os familiares, né, por muitas vezes, né, principalmente em processos de encarnado para encarnado, existem familiares que são o verdadeiro demônio dentro da família, né? Eles acabam produzindo antagonismos, né, e brigas e por aí vai. Então, é interessante você repensar, né, quem são os familiares, tá? Tratamento médico do enfermo. A gente não foge disso, né? Às vezes precisa de um profissional quando a enfermidade já chegou a ponto de atingir o corpo físico e às vezes até ter uma dependência. E a ascendência moral, ou seja, a desobsessão, é um processo extremamente interessante que ocorre não só no centro espírita, mas em outros credos, como a Umbanda, né? A própria Igreja Universal, as igrejas que tem o processo, né, de... Esqueci agora o nome, que é da mesma linha evangélicas, né? Elas têm, sim, desobsessões reais que ocorrem, às vezes, ali no meio da missa, entre aspas, né? Possessão. Primeiro, o Kardec diz que a possessão não existia, né? Depois de ele observando, e relatou isso na Revista Espírita, que acontecia, sim, esse fenômeno, que isso era possível. Então, ele admite que existia a possessão, né? Como eu falei para vocês aqui, ó, na Revista Espírita, o codificador revê esse conceito de possessão, que ele escreveu lá no início do Livro dos Médiuns, e diz assim: me enganei, tá? Eu verifiquei o caso da senhorita Juliet, tá? E eu vi que existe, sim. Ele se expressou da seguinte maneira: temos dito que não havia processos no sentido vulgar do vocábulo, mas somente subjugados. Voltamos a esta asserção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver a verdadeira possessão. Isso é, a substituição parcial de um espírito errante a um encarnado. Kardec, ao afirmar isso, né, na Revista Espírita, ele se refere ao que ele escreveu na questão 473 do Livro dos Médiuns. Então, só um espírito de grande cognição e moralidade teria a capacidade de negar o que ele mesmo escreveu. Falar: me enganei, escrevi aquilo lá, mas está errado. Tá? Existe, sim. E ele verificou isso através desse caso que foi relatado na Revista Espírita, tá? Em dezembro de 1863. Somente alguém de nobreza moral, como eu falei para vocês, né, seria capaz de fazer isso. Esse é um exemplo do dinamismo da doutrina espírita que pode ocorrer quando validado pela razão e demonstrado irrefutável. Ok? Então, a doutrina espírita é aquele velho ditado, né? O próprio Kardec disse: ela jamais será superada, porque quando alguma coisa, principalmente vindo da ciência, a negar, fique com a ciência e abandone o que está escrito aqui, porque nós nos enganamos. Então, veja a humildade, essa capacidade, esse altruísmo desse ser chamado Kardec, que posteriormente reencarna como Chico Xavier. Né? Isso é assunto para outras aulas. Para melhorar a diferenciação e consolidação, devemos conceituar estes termos conforme encontramos nesse capítulo da Gênese que estamos estudando, itens 45 a 49. Obsessão, para resumir, é a ação persistente de um espírito mau ou ignorante. Exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores, até a perturbação completa, né, prejudicando o organismo e as faculdades mentais. Já a possessão é a ação de um espírito, né, exercendo sobre o indivíduo. Essa ação pode ser através do seu corpo ou só de sua mente. Porém, ela pode ser boa, quando vem de um espírito bom, ou ela pode ser má, quando vem de um espírito trevoso. A diferença no processo de comunicação entre os fenômenos de psicofonia e de possessão também pode ser evidenciada. No primeiro, o espírito comunicante transmite seu pensamento ao encarnado, e este encarrega-se de retransmitir conforme seus próprios recursos. Aquela coisa que eu falei da interpretação. No segundo caso, é o próprio desencarnado que se serve do corpo, da laringe, né, das pregas vocais do encarnado, e fala diretamente. O espírito encarnado afasta-se suavemente, mas ainda permanece ligado ao seu envoltório. Esse papo de o espírito
penetrou, isso não existe. O que acontece é a conexão fluídica entre os seus chakras para que possa haver o comando. Esclarecendo objetivamente que a possessão pode ser promovida por um espírito bom, encontramos o item 48, tá? A possessão pode ser feita por um bom espírito que quer falar e para fazer mais impressão sobre os seus ouvintes. Isto se faz sem nenhuma perturbação ou incômodo. Então, acontece, né? Eu mesmo, no terreiro de Umbanda, por muitas vezes, a entidade queria falar diretamente ao assistido ali, ele se utilizava, né, do meu corpo e falava para aquela pessoa. Isso, normalmente, você consegue perceber, porque há uma pequena alteração da voz. Só tenho a agradecer a vocês, foi uma aula um pouco longa, mas precisávamos, né? Até porque esses dois assuntos, tanto a obsessão quanto essa parte de manipulação, né, ou influência dos espíritos para manipular objetos, são assuntos muito, muito demandados, né, de estudo e maior compreensão no Livro dos Médiuns, onde Kardec, na Gênese, faz um en passant, né? Lembrando que o livro da Gênese foi o último livro a ser escrito. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e revejam a aula. Caso haja qualquer dúvida, perguntem a Simone, né? Passem a pergunta a Simone, que ela me passa. Eu tenho um prazer enorme de responder. Beijo no coração de cada um e até o próximo domingo.